Olá, amigos. Aqui estamos nós para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Ação e Reação. Estamos no capítulo 13. Estudamos a parte primeira na semana passada e hoje nós vamos conhecer o restante da história de Poliana e Sabino, né? Que é uma Sabino. história bem emocionante, uma história de grandes dificuldades com esses espíritos aí. E nós vamos, então, dar as boas-vindas à Márcia e deixar ela fazer o nosso resumo, né, para a gente relembrar aí o que foi, o que aconteceu. Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui já mais da metade do livro, né, Thelma? Tem 20 Isso, capítulos, daqui a pouco nós estamos terminando esse livro. Então, o título é Débito Estacionário. Nós vimos no capítulo 12 débito agravado, e esse é um débito que está parado, estacionado. E a história, como Thelma falou, de Poliana e Sabino, que vivem numa extrema pobreza, né? numa choupana, numa situação muito ruim. Poliana, que cuida como mãe de Sabino, que é uma pessoa mentalmente totalmente deficiente, fisicamente tipo um anão, fala com as feições de macacóide, como parecendo um macaco, grandes comprometimentos, né? com muitos comprometimentos. Então, a gente começou a ver, e Poliana estava prestes a desencarnar, mas não podia desencarnar, porque ainda tem muito que cumprir ali junto a Sabino, que é seu filho. E aí ela tem a ajuda do plano espiritual, retorna à carne, melhorada, e aí a gente conhece um pouquinho da vida do Sabino, que ele está ali naquele corpo, mas a mente dele está presa a encarnações lá de trás, onde ele se via sempre executando por dinheiro Uhum. e ouro, junto de Poliana, terríveis ações, prejudicando muita gente. Então, agora a gente vai ver esse desdobrar das ações de Sabino e como e por que ele está nesse corpo e com a mente presa nesse passado dele. E até o tempo que tem que ele já está nessa situação, né? É verdade. E Uma aí, Thelma vai ler para situação, a gente. vamos sim, é uma situação de débitos muito graves, né? Que pelo que a gente está entendendo até agora, que o Sabino está tendo assim uma misericórdia divina para que ele possa ressarcir esses débitos com a lei para continuar a sua caminhada, né? Então, prosseguindo aqui, André está contando para a gente, né? Percebendo ali a mente do Sabino, né? E descrevendo para a gente como é que ele vê essa mente. Então, Sabino, esse fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Nós até comentamos isso, né? Aí ele não tinha essa condição de perceber, entendeu? Para que os nossos amigos entendam que ele não tinha ali noção da sua Consciência, complexidade, né? né? Consciência do seu corpo, da situação que ele estava passando, aquele anão paralítico que agora ele estava, né? Totalmente diferente daquele fidalgo orgulhoso. E absoluta introspecção, quer dizer, totalmente voltado para dentro, ele revivia ali o passado, com requintes de egolatria. E aí a gente percebe o quanto que o egoísmo, aquilo que nós centralizamos em nós mesmos, o interesse que nós temos pelas nossas questões, podem nos prejudicar. E ele diz, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Mentirosa porque tudo passa, né? A vida é transitória e ali ele naturalmente, por causa desse ar de superioridade tão elevado, ele colocava os outros em sofrimentos, né? E registrando todo esse pensamento, Silas observa, esse pensamento de André, Silas observa, de certo, não lhe ouviremos a palavra articulada, mudo e surdo qual se encontra, mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações. Olha que interessante, através da conversação ideada.
Para isso, porém, é imprescindível que dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Mentalizemos-nos agora como sendo o barão, que não dá o nome, né? Título que exibiu na última existência e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Então, agora, ele conversa com o Balbino pelo pensamento e vê como é que ele vai respondendo as questões dele. Muito interessante isso, né? Que ele está preso lá, né, Thelma? Ele está preso nesse passado da última que ele preso fala nesse aqui, né? passado. Então ele, na última existência, ele foi um barão. Não que ele não, ele já teve outras e outras aí, mas nessa última, e ele está preso nisso, né? Nessa, como ele fala ali, né? Posição de homem iludido por mentirosa superioridade e que ele era de um ego assim, né? Que só importava ele, né? É. Daí essa questão que o André descreveu, que ele tinha cabeça grande, né? A gente já viu em outros casos aí que essa cabeça grande é quando, às vezes, o espírito tem uma inteligência muito elevada, né? Ele consegue alicerçar, ele consegue, aliás, administrar, ele consegue arquitetar planos, né? Que vão de encontro ao prejuízo de outros. Então, essa prova, ela denota essa grande inteligência também, né? Observando as manchas rubras, as manchas vermelhados escuros nos quadros vivos das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia: Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha? Notei perfeitamente que ele não recolhia a interrogação com os tímpanos comuns, mas albergou-a em forma de ideia, formulada de si para consigo, desenvolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais, em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse seu interlocutor invisível. Sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas na base das pirâmides da fortuna e da dominação política em que todos eles se apoiam? Então, Márcia, eu estava lendo aqui, estava passando pela minha ideia que essa interação espírito a espírito, porque ele está de mente a mente, né? É semelhante à influenciação quando os espíritos querem nos trazer as suas influências, as suas ideias. É a mesma coisa. Mais ou Só que menos isso. né? Mais ou menos isso. Só que o Sabino está encarnado, ele está no corpo físico. E o Alexandre, como desencarnado, ele consegue penetrar no seu pensamento, que a gente sabe que os espíritos conseguem isso com muita facilidade, e vai trazendo esses questionamentos, né? O próprio André Luiz faz essa pergunta, né? Alexandre não, o Silas, né? O Silas. O Silas, desculpa, Você já foi lá no outro. eu já tô, A eu já gente, tô, nós estamos em tantos estudos que às vezes a gente é, mistura os os instrutores de instrutores. O André Luiz. Alexandre é outro livro, É, né? mas Mas então, mas é isso mesmo que você está falando, né? Então, André fala com ele de mente a mente, isso, pensamento a mente a mente, pensamento, né? E como ele está né? fixo na encarnação, que ele foi um barão, ele está É, lá botando na mente dele, né? Mas por que isso? Né? é. E ele está respondendo no pensamento, né? Esse pensamento dele, né, esse perfil dele que ele mostra aqui para a gente, me lembra muito o personagem do livro que a gente sempre comenta aqui, né, que é do Libertação, né, o Gregório, né, que ele era endurecido dessa forma, né? Você vê que ele fala aqui, ó, que triunfador do mundo
não terá sangue e lágrimas nas bases das pirâmides da fortuna. Quer dizer, na construção da fortuna, da dominação política, quem não vai ter sangue e lágrimas, né? Então, o sofrimento está presente. Então, a gente vê aí que ele está mesmo naquela encarnação. Ele parou, ele estacionou lá na encarnação onde ele tinha todo esse poder. Independente de agora, ele está trazendo essa configuração de um ser anão, de um ser paralítico. Ele está lá naquela encarnação, ele todo ficou lá, disforme. E né? assim, e o que e isso lá para trás, mas esse pensamento está em muitas mentes hoje encarnadas. Sim, claro, claro, Se claro, claro. importam com o outro, querem saber de si, das suas Uhum. vantagens, então não se importa com sangue, com lágrimas, né, com desespero, não se importam, querem saber somente de si. Então, quantos sabinos nós temos Existem no mundo, é existem no verdade. mundo? Quantos É, sabinos? E quantos se sabemos. um dia não fomos sabinos também? Também, né? Porque todos nós, quem de nós não errou, né? Então, e quanto tempo leva todo essa caminhada para reestruturar essa alma, né? Quer dizer, o Uhum. crime, o mal, o ódio, o orgulho, ele deforma não só o nosso a nossa complexidade física numa encarnação como agora, as necessidades que ele tem, mas deforma o nosso caráter, né? Tanto que ele está parado lá naquela encarnação, porque ainda não se conscientizou da necessidade de mudar, Exatamente. né? Então, continuando aqui, então ele diz, né, a vida é um sistema de luta no qual a humanidade se divide em dois campos opostos: aquele dos que conquistam, e aquele dos que são conquistados. Então, ele ainda justifica. Então, sou um nobre, ele continua sendo um nobre, não guardo a vocação de perder. Que importância a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e mercê, né? Que importa a dor dos outros? Que importa, né? Se a morte para eles é um descanso, né? Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimia os pensamentos e depois de algum instante nos quais se consagrava hilário ao mesmo exame que me tomara a atenção, e Silas esclareceu. Segundo é fácil de concluir, ante a perquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. A gente vê esse o quadro, né? Para nós, no entanto, é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura, quer dizer, de cuja estrutura ali, por agora, não tem qualquer noção, tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma em processo de incontrolável hipertrofia. Ele mesmo diz, né? Sou um nobre, ele continua sendo o É. marquês, né? O barão, aliás. Então, ele está E isso, engaiolado dentro do é, próprio corpo. e aqui a gente vê que, para a ciência, quando vê aquele ser, ele é, né, que ele fala que é um idiota, paralítico, surdo e Uhum, mudo de nascença. Só vê isso. Mas isso mesmo. espiritualmente, o que é? E aí a gente estava comentando, antes da gente entrar aqui para o estudo, sobre as nossas reuniões mediúnicas, que tem pessoas que desencarnadas, mas que continuam, no caso ele está encarnado, mas tem desencarnados que ainda continuam se vendo como sendo os barões, como sendo os sabedores de tudo. Estão lá desencarnadas, mas continuam como se estivessem vivendo aquilo que eles acham que eles são. Não têm a Uhum. menor noção daquilo, né? Tanto para o bem, às vezes, né? Assim como pessoas simples, como escravos e tudo, que ainda se acham nos pelourinhos,
sendo açoitados, que ainda estão com a mente presa naquilo que mais marcou dentro É. da sua encarnação. Por isso que chama estacionário, né? Porque estacionou, o espírito estacionou naquele quadro que foi importante para ele, né? Aquela situação, aquela experiência, aquela, né? E a gente começa às vezes na própria existência esses processos, né? Aquele, por exemplo, aquela pessoa que vai envelhecendo e vem os quadros de demência e ela coloca algumas questões que nós vamos entendendo aí, as questões espirituais que estão jungidas ali, né? Então, para a ciência do mundo, ele fala ciência vulgar no sentido da ciência do mundo, né? É visto como aquele que perdeu a memória, aquele que está paralítico, aquele que é deficiente de nascença, como a gente lembrou, né, que na nossa cidade a gente depara com muitos sabinos, às vezes, com esse quadro físico que ele apresenta, né? E a gente, às vezes, olha para as pessoas, muitas vezes vocês devem estar passando aí pelas suas mentes aqueles seres que, às vezes, num carrinho num skate, né, se movimentam na cidade, nas calçadas, né? Então, a gente, para a ciência do mundo, é visto ali como esse mudo, cego, deficiente, aleijado, seja o que for, mas para nós que temos já um pouquinho de conhecimento espiritual, a gente sabe que ali está uma alma, né, em débito com a lei, né, e que merece a nossa compaixão, né? Porque é muito Exatamente. doloroso esse quadro, quando o espírito permanece naquele estacionamento ali. A gente viu a questão do Antônio Olímpio, que não era deficiente físico, mas ele estava também paralisado ali naquela situação de poder que ele tinha diante das suas posses materiais, né? Só que aqui tem os dois lados, né? Então é muito triste e nos desperta essa compaixão muito grande. Uhum. Então, a sede da posse ignóbil e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos, que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto ele se mantém parado nas reminiscências em que se supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio. Olha só que coisa dolorosa. Diante dos problemas que o estudo suscitava, indagou Hilário surpreso. Mas onde a vantagem de semelhantes padecimentos? Né? Que a gente até conversava sobre isso antes de começarmos o programa. Então, Silas. Na verdade, lá ele está falando assim: se ele está encarnado, né, com a mente presa ali, Uhum. o que está adiantando isso? Se ele está ali É, e nem está percebendo é. essa dificuldade toda, né? Como ele vai melhorar? Se ele não percebe que ele está, a forma física, não consegue perceber os erros, né? Qual é a vantagem? Então, Silas esboçou leve expressão de tristeza e considerou: temos sob a nossa atenção lamentável débito congelado. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano No plano espiritual. Olha espiritual. só, e no plano espiritual. E há precisamente mais de 1000 anos sucumbe, vaidoso e desprevenido, às garras da criminalidade. Ele Então, vai continuar mais, em outro slide, mas a gente pode, né? Ele vai comentar, mais quer de dizer, 1000, explicando ao Hilário, né? Por que está ali, né? é, mais de 1000 anos, guardemos isso, né? Ele continua vaidoso, desprevenido, aí ainda justificando a sua criminalidade. Quer dizer, e fazendo coisas tanto a cada encarnação e lá no É, plano espiritual no plano também. espiritual também.
Então, de existência em existência, não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu. Calamidades diversas, como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões por ele provocados, desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos seus olhos, senão o egoísmo a saciar. Entre o berço e o túmulo é o desatino incessante, e do túmulo ao berço é a maldade fria e inconsequente, com as intercessões de amigos abnegados a lhe endossarem novas tentativas de regeneração e levantamento. Então, a gente vê aí a bondade divina que, mesmo assim, durante esses 1000 anos, ele está reencarnando. Ele tem reencarnado, né? Certamente, mas assim, a evolução é mínima, Ele porque tudo continua isso para quê? educando, É, para que ele continua com o retorne ao corpo. pensamento e fazendo. Você vê que no mundo espiritual, que ele fala lá, olha, obsessões foram por ele provocados Uhum. desde muitos séculos, que nunca viu nada no seu egoísmo a saciar. Então, olha, ele pode ter levado pessoas ao suicídio, né, como desencarnado, atuando, influenciando encarnados, né? Quantos débitos Sabino tem para si mesmo, Aí a né? gente fica pensando, né? Por exemplo, aqui na nosso orbe, a gente tem essas pessoas que estão em prisões de grande porte, né, para manter-se presos, mas que eles continuam agindo com tantas mentes aí Uhum. espalhadas pela cidade, causando a violência, causando assassinatos, causando homicídio, rebeliões, e tudo isso, e a gente vê aí como é que é construído esse futuro doloroso, né? Exatamente. Porque essas mentes estão cavando as suas próprias os seus próprios infortúnios, certamente dolorosos, no dia de amanhã, com certeza, né? E isso me lembra muito essas situações que a gente vive hoje, né? Sobressaltados com a violência que são organizados por seres, né? Que são filhos de Deus, mas que estão retirados da sociedade, mas mesmo assim continuam agindo para o mal, né? A gente tem um caso parecido, né? A gente estava comentando no livro Ressurreição e Vida. Vocês vão ver lá, era um Quasímono, né? Que a gente lembra que era igual o filme Corcunda de Notre Dame, né? Uhum. Totalmente deformado, que ele também vivia ali cuidando de um outro ser também bem comprometido, e aí a gente fica sabendo no livro que ele está ali numa encarnação escondido ali, porque ele foi aquele que vocês já ouviram falar do Ivan o Terrível. Então ele Uhum. vem nesse está escondidinho ali, porque ele tem também uma série de espíritos e de pessoas querendo vingança daquilo tudo Uhum. que ele fez. Uhum. Imagina quantos que ele vai falar isso aí para a gente também, né? É, Quantos não estão querendo pegar aqui o Sabino, né? Por tudo de vingança de tudo que ele fez, né? e uma coisa que a gente tem que pensar nesse caminho aí são essas mentes que estão ligadas por afinidade a esses companheiros, né? Jungidos ali para fazer o mal, para obedecer, às vezes, às ordens desse que está como líder, né? Todo, depois reencarnam juntos, com as mesmas dores, né? Como foi o caso a gente viu da Poliana, né? Que ele ainda vai falar aqui da Poliana, né? Por que eles estão juntos, né? Quase sempre inspirados nos pontos de vista de Poliana, que lhe vem sendo a companheira de múltiplas jornadas, cristalizou-se como infeliz empresário do crime, o Sabino, né? Ela inspirava ele, né? Ó, Isso, ela ela inspirava. colocava as coisas na Olha aí a cabeça questão das dele. afinidades, né?
daquelas pessoas que se juntam para cometer determinados delitos, né? Então, tudo isso agigantando-se-lhe de tal modo o desequilíbrio da existência última, isso na última existência, terminada pelo suicídio indireto, através do mergulho deliberado na viciação, que não houve outro remédio para ele senão o isolamento absoluto na carne, ao nevoeiro da romagem presente, na qual a identificamos assim como fera enjaulada na armadura de células aviltantes, sob a custódia da mulher que o ajudou nas quedas sucessivas, erguida agora à posição de enfermeira maternal do seu longo infortúnio. Então, Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso, acordou além-túmulo para as realidades da vida, antes do Sabino. Despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação, em que, por certo, despenderão muito tempo ainda. Então, Márcia, a gente vê aqui que a Poliana, lá no mundo espiritual, ela consegue enxergar, né, que os erros e, por isso, ela recebe a missão. Então, ela, apesar da penúria que ela vive e da escassez, ela é consciente, né? Então, por isso que na prece, o Silas diz, né, ela já não é mais aquela, agora ela está com outro foco, né? Ela está ali com outro objetivo. E E é o, interessante. e o Sabino continua na mesma, né? É. E como ele fala aqui que ela era a inspiração dele, né? Ele diz aqui, o Silas, que ele ficou em tal desequilíbrio na última existência que ele se suicida indiretamente, através de Indiretamente, vários do vícios, vício. né? É, E aí, o que que eles fazem? Porque se ele vem de novo livre da sua forma de agir, quer dizer, com as suas vontades, ele vai continuar fazendo tudo, se viciando, quer dizer, se tornando talvez um outro suicida. E aí ele explica que então não houve outro remédio senão o insulamento absoluto dele na carne, quer dizer, nesse nevoeiro, nessa presente encarnação, como uma fera enjaulada no seu próprio corpo, para que ele e tal, não tenha condição de fazer mais nada. Aqui é, encarnado, ele não tem condição de praticar o mal, de se auto-prejudicar, ele está ali enjaulado ali para que tenha pelo menos uma encarnação sem causar distúrbios, problemas para ninguém, nem para ele mesmo. servindo até de proteção, né? De proteção, para que ele não haja de novo, porque se ele tem o livre-arbítrio na sua total condição, ele continua cometendo os crimes, né? E por isso houve essa possibilidade de prendê-lo, né? No seu próprio, na sua própria Corpo, né? conformação física, que é um aprisionamento. No campo perispiritual do anão ensimesmado, observamos através da sua aura verde trevosa que todas as energias dos seus fulcros vibratórios Quer dizer, os centros de refluíam, força, né? Os chakras, né? isso, refluíam os pontos de origem, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado, né, totalmente envolvido, amarrado, sem movimentos próprios, inteiramente em si mesmo. A maneira de lagarta ilhada no casulo dela própria nascido. É como se fosse uma malha ali, né, que o prendia dos movimentos, né? E as perguntas que não nos foi possível sopitar, Silas respondeu com presteza. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado, isto é, pensa constantemente em si mesmo, incapaz da troca de vibrações com os semelhantes. Exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite mudo e expectante, como parasita em fronde seivosa.
Então, da poliana, ele retirava tudo que ele precisava. Então, era dependente totalmente, como um parasita, né? Assim, numa árvore que suga, que Suga. precisa de estar sempre junto para que possa continuar. Nossa, Diga. são duas encarnações assim que a gente não tem noção Não, e da dor, quando do a sofrimento. gente vai quando a gente vai a casas de acolhimento, como nós temos aqui no Rio de Janeiro, o Vicente Moretti, que precisa também de muita ajuda, nós temos, não nessa condição tão terrível, mas nós temos pessoas com muitas deformações, né? Uhum. Com a mente totalmente também alienada, né? Conturbada, Presa né? ali naquele corpo, e a gente vê que passado será que esses espíritos tiveram, para nesta encarnação estarem ali abandonados pela família, a família não quer Uhum. saber. Então, não é uma poliana, mas é uma instituição que está ali a ter cuidados com esses seres, né? É. É de grande importância essas reflexões, né, para nós entendermos que a misericórdia divina nos oferece, quer dizer, a família às vezes não consegue tratar, não consegue amar esses espíritos, né? Então, há essas instituições onde eles são envolvidos com carinho, eles conseguem, às vezes, aprender algumas coisas, né? Por exemplo, você está citando aí a Vicente Moretti, lá tem oficinas, né, onde eles tentam aprender alguma coisa, né? A montar, por exemplo, computadores, essas coisas assim que Mas tem alguns lá que não saem da cama, são totalmente alienados, tem tem. alguns bem casos assim, talvez não tão graves como o Sabino, Uhum. mas tem casos difíceis, bem difíceis lá. Tem sim. Agora, tem também aqueles que conseguem externar Já, essa inteligência, porque são espíritos dotados de grande inteligência. São espíritos que não souberam usar, né, o seu livre-arbítrio, não conseguiram amadurecer moralmente, mas são capazes, né? São espíritos que precisam dessa nossa compaixão. E esses locais são administrados pela espiritualidade, né? Com certeza, né? também. E a gente vê, Thelma, porque às vezes, quando a gente tem noção disso, tem noção dessa realidade, que tudo aquilo ali tem um motivo, tem Uhum. pessoas que têm essa noção e falam, tá vendo? É porque tá pagando. Mas isso a Tem gente não mais, pode né? pensar. Tá pagando, porque na verdade deve ter feito Não, é muita coisa cruel isso, ruim. né? É, Então, a gente tem que parar e pensar e ter muita compaixão desses seres, né? Dessas é, pessoas que vêm com essa dificuldade. Tiveram erros? Tiveram, mas você sabe lá o que nós também já não fomos há séculos atrás. pois é, Cada com um está no certeza. seu tempo, né? E a E misericórdia divina é muitos, para todos, né? e muitos reencarnam, né, nos nossos lares com processo de autismo em alto nível, que autismo não é uma doença, mas é um transtorno muito grande, né? Então, são espíritos com grandes dificuldades, e não cabe a nós julgar, Emitir né? nenhum julgamento Esse pensamento assim de nós pensarmos nas consequências é um pensamento que nos leva a refletir, mas não julgar, né? Que aí não exatamente. é misericórdia. Então, ele continua dizendo: Sabino é um problema de débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual. Hiberna. Ele não está com a visão lúcida, então ele fica ali como se estivesse adormecido espiritualmente, né? E ele fala compulsoriamente em que estado? No próprio íntimo. É como se fosse mesmo um quisto ali que está encapsulado, né? Guardado ali,
a benefício da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados, porque a gente imagina quantos espíritos revoltados com essa alma, né? E ele diz: porquanto tão expressivos se lhe destacam os gravames de ordem material e moral, que a sua presença consciente na Terra ou no espaço, então, quando ele desencarna, ele continua com essa apresentação, né, no perispírito, porque se fosse de outra forma, provocaria perturbações e tumultos de consequência imprevisíveis. Olha só. Desfruta desse modo uma pausa na luta, como ensaio de esquecimento, a fim de que possa, de futuro, encarar o montante nos compromissos em que se enleia, promovendo-lhes solução digna nos séculos próximos, a golpes de férrea vontade na renunciação de si mesmo. Séculos próximos. Séculos próximos a golpes de férrea vontade, quer dizer, exige dele uma férrea vontade. Aí a gente pergunta, quando esse espírito poderá ter... Mas ele falou, nos séculos próximos, quanto tempo? E olha só, interessante isso aqui lá no início, Thelma, ele está nessa hibernação espiritual que você falou, quer dizer, forçado, porque ele está fechado no próprio íntimo, com benefício de todos, encarnados e desencarnados, porque ele fez tanta coisa grave de ordem material e moral que a sua presença na Terra vai tumultuar. Porque esses espíritos, geralmente, eles estão ali, o Chico Xavier dizia, né? Estão escondidos, eles estão escondidos, porque dessa forma os outros, os obsessores, aqueles que foram prejudicados, né, que estão envolvidos pela revolta, pelo desforre, eles não localizam, eles não reconhecem. Então, esse compulsoriamente enquistado em si mesmo, é como se fosse mesmo como a gente estava pensando, né? É um tipo de ovoide mesmo, é esse espírito que, Exatamente. de tanto mal, ele se incrustou, porque isso aí está no perispírito dele, né? Então, ele está dessa forma, ele foi para dentro de si mesmo, então, ele está encapsulado ali, como se fosse, né? Como a lagarta fica naquela cápsula ali, criada por ele mesmo. Mas E é aí, lá... interessante. Fala, termina. Diga, pode dizer. Não, porque quando aqui, por quanto tão expressivo se lhe destacam os gravames de ordem material e moral, que a sua presença consciente, quer dizer, por si mesmo, na Terra ou no espaço, ia provocar perturbações e tumulto de consequências De imprevisíveis. muita Às gravidade. vezes, espíritos como esses podem, as consequências de um Hitler, que ele encarnado consciente pode De um criar governo que faculta a guerra, né? que engendra movimentos de morte de a matança em geral. milhares de Então, pessoas. então os espíritos enclausuraram ele nele mesmo e num Uhum. corpo que não permite nada. Sim, sim, com certeza. E aí o Hilário, inquieto com tudo isso, ele pergunta: mas não disporia a espiritualidade superior de elementos de encarcerá-lo à distância da carne? Né? Quer dizer, Vamos... deixar ele lá no plano É, espiritual, sem estar aqui, né? e a gente até já passou por esse assunto, a gente sabe que nós precisamos de reencarnar, né? É no Uhum. corpo que a gente precisa, mas vamos ver o que o Silas vai responder. E aí ele diz: sim, confirmou Silas, isso não é impossível. Entretanto, se temos enxovias pungentes para a expiação dos crimes que entenebrecem a mente humana, muitas delas, a se expressarem por vales de miséria e de horror, é preciso considerar que os delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver.
Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando à semelhança de estufas, nas quais as criaturas encarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhadas nos pesadelos que merecem, até certo ponto, depois de efetuada a travessia no sepulcro. Em Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras, um dia, sentiu baquear-se-lhe as forças. O remorso feriu o coração, como a bala mortífera assalta um tigre solto. Então, o que a gente entende aqui? Né? Que ele tem essa culpa, esse remorso tão forte que ele não é inconsciente dele, né? Mas que agem dentro dele como balas mortíferas. Coisa, né? E aqui ele me lembra o livro Nosso Lar, né? Nosso Lar, que falava daquelas câmeras onde aqueles espíritos ficavam ali, aquelas mentes adormecidas por muito tempo, desencarnadas sem condição ainda de despertar. Então, muitas delas se expressarem por vales de miséria e de horror. E aí ele fala aqui, né, que é preciso considerar que esses delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais que são portadores. E aí, por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando à semelhança de estufas, nas quais as criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhados nos pesadelos, né? Então, tudo isso ele fala que é um caso excepcional de rebeldia. Então, é tanta rebeldia, tanta delinquência, né, que ele praticou que um dia isso baqueou as suas forças, isso fragilizou. Então, agora ele precisa desse estágio, nesse corpo totalmente horroroso, né, ali Corpo e mente, né? e a mente também, porque se a mente pudesse atuar, né, ele Estaria aprontando de novo, né? continuaria, né, a agir da mesma maneira e não traria nenhum progresso para ele. E aparentemente para nós ele não está tendo progresso, mas em qualquer momento que ele tiver uma brechinha de possibilidade, a espiritualidade aproveita, né, para dar a ele uma outra oportunidade. Vamos ver agora o que ele vai falar. Né? A prece fulgurou-lhe na consciência, e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinditas soezes, entre os que lhe seguiam os passos, na rota perversa, recolheram-no à mansão, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada ao campo de regeneração pelo sacrifício. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro dos planos infernais, que, por mercê de Jesus, foi ele ocultado provisoriamente nesse corpo monstruoso em que se jaz não apenas incomunicável, mas também de algum modo irreconhecível em favor dele mesmo, dele próprio. É indispensável que o tempo, com a bondade divina, lhe amparem os problemas aflitivos e complexos. Olha que interessante, né, Thelma? No slide anterior, ele fala que, pelo um surto ali, ele cai em si e no remorso, que foi absurdo, Então, eles, né, que ele fala que o remorso lá, né, é, um dia ele viu que as forças caíram, baquearam. aí aquela prece, eu não sei se é uma prece dele ou de alguém por ele, o remorso feriu-lhe o coração como uma bala mortífera, quer dizer, que ele toma consciência de tudo que ele fez. Aí ele fala no slide de agora, né, que aí a prece, ó, caiu-lhe a consciência e antes da sua nova atitude provocasse reações entre todos aqueles, né, daquela rota, eles colheram ele na mansão, né? Então, um E aí ele entra em minutinho, hipnose, né? os segundos que ele se fragilizou ali naquela,
naquela prece que ele recebe, pois Eles é, tiraram ele e levaram para a mansão. tiraram ele do corpo físico, levaram ele para a mansão, aonde ele foi magnetizado, e ele aí fica em hipnose por longo curso. Uma medida de compaixão, né? Naquele momento ali. E aí ele é recebido pelo carinho de Poliana, agora segregada em campos de regeneração pelo sacrifício, porque ela continua com o probleminha dela lá no coração, né? Como vemos, tamanhas são as ligações do nosso companheiro. O que Silas está dizendo, que ele tem tamanhas ligações, né, nos planos infernais, que se ele fica ali, eles jamais despertos, muitos vão querer a vingança também dele, dele, Atacá-lo, né, né? de tudo que ele fez. E aí, por misericórdia de Jesus, eles tiram ele também do plano tanto espiritual como também escondido no plano material, para que ele fique apenas ali naquele corpo monstruoso, para que ele seja ocultado de É todos verdade. os planos ali, né? Então, de algum modo, ele é irreconhecível, tanto no plano material quanto no plano espiritual, Em em favor favor dele dele. mesmo, em É. favor dele mesmo, né? E fitando-nos serenamente, ajuntou. Compreenderam? Sim, havíamos entendido. A experiência aos nossos olhos era dura, mas lógica, terrível, mas justa. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo, além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe, comovido, a bênção de uma prece. Então, É isso aí. é um quadro muito pungente, né? Muito que Difícil nos de. chama A gente a coloca emoção, da imaginação e já fica difícil, né? Imagina né? se ver isso pessoalmente, né? É, E assim nós terminamos, né? O nós nosso terminamos. capítulo 13. Semana que vem vamos continuar com o estudo do livro. Espero que a gente não fique assim impressionado, né? Mas comovido. Impressionado a gente fica, mas que isso sirva de lição para a gente, né? É, de Para as aprendizado, nossas vidas. amadurecimento, né? E é isso. Então, até semana que vem. É isso, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa se encontrar na semana que vem. Até lá, né, Thelma? Até lá, Márcia, até lá, amigos, que possamos permanecer aí firmes e confiantes nas nossas preces, nos nossos pedidos, nos nossos desejos. Estamos sempre sendo assistidos. Até lá. Fiquem com Deus.